Olá, bom dia a todos. Meu nome é Alexander, eu sou médico reumatologista e nós vamos hoje começar com alguns temas mais voltados para o R3, né, na área de reumatologia. Então hoje o nosso primeiro tema, deixa eu só um momentinho aqui, vai ser sobre artrites sépticas. Nós vamos começar com esse tema hoje, depois nós vamos abordar tópicos importantes sobre osteoartrose e, por fim, fibromialgia. Muito bem. Então, artrites sépticas, como vocês devem imaginar, são afecções do sistema músculo-esquelético, particularmente do ambiente articular, né, que são causadas por patógenos, né, bactérias, fungos, assim por diante. Nós vamos ver, dar maior ênfase aqui na nossa aula, as artrites sépticas de origem bacteriana, né? E vamos, no final, comentar algumas coisas sobre tuberculose e artrites fúngicas, mas de forma bem sucinta, porque o que geralmente costuma ser alvo de perguntas em prova são as artrites de origem bacteriana. Então vamos colocar aqui inicialmente duas questões para vocês poderem, talvez aí ao longo da aula, irem buscando as respostas, né? Um homem de 54 anos, há 20 dias refere fraqueza e mialgia nos membros, associados à perda ponderal de 4 quilos e hiporexia. Com tabagismo e etilismo ativos, desconhece doenças prévias e não faz uso de medicações. Ao exame, paresia de membros superiores e inferiores, principalmente proximal, edema no ombro esquerdo, com mobilização dolorosa, hiperemia e flutuação. Dor na coxa direita, palpação e mobilização, sem sinais flogísticos. E edema de membros inferiores e superiores, 2 cruzes em 4. Além de tudo isso, hipocorado uma cruz, anictérico, desidratado uma cruz, com temperatura axilar 37,8, frequência respiratória de 20, frequência cardíaca de 100 e PA 16/8. Laboratório, hemoglobina 12,1, leucócitos 14.200 com 98.000 plaquetas, ureia de 59, creatinina 1,2, potássio de 4,5, sódio de 136, TJ 53, TGP 48, fosfatase alcalina 287, gama GT 334. Bilirrubinas totais 1,1, albumina 1,8, VHS de 120. O INR de 1, glicemia de 543, sedimento urinário com 1.305.000 leucócitos, proteínas 1 cruz e cetonas 3 cruzes. Urocultura, baciloscopia com gram positivos. Sobre a principal suspeita diagnóstica com base nesse caso, analisa as afirmativas. 1. Alcoolismo, diabetes e cirrose são fatores de risco para artrite piogênica. 2. Monoartrite subaguda e ausência de febre relatada levam ao principal diagnóstico de artrite reativa secundária ao quadro de ITU no paciente diabético descompensado. 3. O agente etiológico mais comum, no caso de uma artrite séptica num paciente diabético com a descrição anterior, é o estreptococo. E a droga de escolha para início do tratamento empírico é penicilina cristalina. 4. Piomiosite tropical é um diagnóstico diferencial a ser considerado no paciente imunossuprimido. E 5. As grandes articulações são mais frequentemente envolvidas na artrite séptica. E a positividade das culturas do líquido sinovial é baixa nas artrites não gonocócicas. 6. O predomínio de polimorfonucleares é específico para artrite infecciosa. Aí ele pergunta quais estão corretas, né? Mas ao final da aula a gente vai responder a esta e algumas outras perguntas como essa também. O micro-organismo que pode causar artrite monoarticular aguda denomina-se como Neisseria gonorrhoeae, Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum, Sporotrix schenck ou Blastomyces dermatitidis, né? Nós vamos falar a respeito também, ao longo da aula, das etiologias mais comuns das artrites sépticas e vocês certamente vão poder responder essa pergunta. Muito bem. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que considerar quando a gente fala de artrites sépticas, né, são justamente os fatores de risco para que elas se desenvolvam, né? E tem alguns que realmente chamam a atenção. Então, por exemplo, pacientes que têm artropatias crônicas, especialmente artrite reumatoide, são mais propensos a ter artrite séptica, seja pelo ambiente articular inflamatório e já com lesão, seja pelo próprio tratamento da doença, né, o tratamento imunossupressor. Pacientes com próteses articulares também são pacientes com maior risco para o desenvolvimento de infecção local. Usuários de drogas injetáveis,
Extremos de idade, então crianças muito pequenas ou muito idosos, são mais propensos. Pacientes diabéticos, hepatopatas, etilistas e imunossuprimidos por qualquer causa, né? Pelo HIV, pelo diabetes, por terem uma neoplasia, alguma doença crônica grave, ou por algum tipo de medicamento, enfim. E é importante a gente lembrar que, no espectro das artrites sépticas bacterianas, nós temos dois grandes grupos relativamente distintos de artrites sépticas, né? As gonocócicas, né, que ocorrem no contexto do que nós chamamos de doença gonocócica disseminada, e as artrites não gonocócicas, né, que são as artrites bacterianas de todas as outras etiologias que não pelo gonococo. Né? Do ponto de vista geral, a gente pode considerar que as artrites não gonocócicas, elas têm um caráter... Sempre uma artrite séptica tem um caráter emergencial, mas as artrites não gonocócicas, mais ainda, porque elas podem evoluir para uma destruição articular, uma lesão articular importante, se não forem adequadamente reconhecidas, diagnosticadas e tratadas, né? As artrites gonocócicas, a despeito também de terem um cunho emergencial, elas têm um prognóstico mais indolente, mais favorável no que diz respeito à destruição, à lesão articular. Muito bem, vamos falar então um pouquinho de patogênese, né? Começando pelas artrites gonocócicas, né? As artrites gonocócicas, elas provêm, como grande parte das artrites sépticas, da disseminação sistêmica de um foco primário de infecção. No caso aqui, pelo gonococo, né? Então, geralmente, o indivíduo que desenvolve uma artrite gonocócica, ele tem um foco primário de infecção mucosa pelo gonococo, e isso se dissemina pelo organismo e acaba causando, como nós vamos ver, um quadro de doença gonocócica disseminada, né? E a artrite pode ser uma das suas manifestações. O foco primário da infecção gonocócica geralmente é o urogenital. Só que nem sempre elas são sintomáticas, né? Quer dizer, somente 25% das infecções genitais primárias são sintomáticas, ou seja, um indivíduo que tem uma artrite séptica, mas não tem nenhum sintoma urogenital, você não pode descartar a possibilidade dele ter uma artrite gonocócica, né? Lembrando que neste contexto de disseminação do foco primário, existe uma tríade que é mais frequente nesses casos. Essa disseminação bacteriana, ela pode acabar se assestando sobre articulações, pele e tendões, levando, né, ao surgimento dessa tríade de artrite, tenossinovite e dermatite, que é muito sugestivo de uma doença gonocócica disseminada, né? Então, muitas vezes, além do quadro articular, a gente observa nesses pacientes com artrite séptica gonocócica a presença de inflamação tendínea, por exemplo, tendões extensores dos punhos, né, e dos joelhos, assim por diante, e de dermatite, quer dizer, pequenas lesões que são lesões vesiculosas, eventualmente pustulosas meio esparsas, sem uma relação de localização necessária com a articulação acometida. Então, se a gente notar esse tipo de lesão de pele e de tendão num paciente com artrite aguda, isso sugere o diagnóstico de uma artrite gonocócica. As artrites não gonocócicas também se originam geralmente de um foco primário à distância, que nem sempre é reconhecido, né, no momento. Ele pode ser silente, né? E a maior parte dos casos vai por disseminação hematogênica mesmo. Embora possa ocorrer artrite não gonocócica por inoculação direta, por exemplo, um trauma perfurante dentro de uma articulação que leva uma infecção para dentro, ou por uma infecção contígua de partes moles, por exemplo, uma celulite, uma erisipela, na região do punho, vamos dizer assim, a infecção acaba migrando para dentro do ambiente articular e acaba, a partir daí, fazendo um quadro séptico não gonocócico, obviamente. Quais são os focos mais comuns de origem? Cutâneo, respiratório, gastrointestinal e urinário, né, os focos primários de infecção, mas como eu falei, da mesma forma que nas artrites gonocócicas, aqui às vezes a gente não consegue reconhecer claramente um foco de infecção primária. Então, voltando a falar um pouquinho daquela questão da doença gonocócica, disseminada que saiu errado, gonocócica, né? Então, lembrando daquela tríade, né, que eu já comentei, de artrite, tenossinovite e dermatite, e que nesses pacientes somente um quarto deles
apresenta queixas urogenitais evidentes, prévias, né? Tipo disúria, leucorreia ou corrimento uretral, assim por diante. O quadro se inicia com febre, calafrios e uma poliartralgia migratória. Geralmente nessa fase de disseminação da doença gonocócica, o paciente tem queixas artrálgicas, meio difusas e que vão migrando de uma articulação para outra. Até que, depois de alguns dias, ocorre geralmente uma monoartrite franca, né? Quer dizer, aquela infecção foca numa determinada articulação, ou eventualmente pode sim ser um quadro óligo ou até mesmo poliarticular, né? Na doença gonocócica, isso é mais comum de acontecer do que na não gonocócica, né? Essa eventualidade de uma doença séptica acometendo mais de uma articulação. Nos sítios mais comuns, como sempre, são os joelhos, né? Nas artrites sépticas, em geral, os joelhos são as articulações mais frequentemente acometidas, mas os tornozelos e os punhos também costumam ser afetados. Opa, nossa, peraí que passou muito aqui, peraí, vamos voltar um pouquinho. Isso. Então, ainda falando da doença gonocócica disseminada, a tenossinovite, que eu tinha comentado com vocês, ela também pode ter um caráter meio migratório, né? De um sítio para outro, e aparece em 2/3 dos casos. Mais frequentemente onde? No dorso das mãos, punhos, tornozelos e joelhos. E a dermatite, que eu tinha comentado, também aparece por volta de 2/3 dos casos, né? Na forma de lesões pustulosas, vesiculosas ou maculopapulares com base eritematosa. Como eu falei, essas lesões elas podem ser salpicadas, né? Elas geralmente não são muito exuberantes, mas elas são salpicadas e não precisam guardar relação de proximidade com a articulação que está sendo acometida. Alguns acometimentos de outros órgãos podem acontecer, mas são mais raros, né? Então, a infecção gonocócica, na forma de cardite, meningite, aortite, piomiosite, também podem acontecer, mas são bem mais raras, né? A piomiosite é a infecção purulenta do tecido muscular, né? Que também, com frequência, acomete indivíduos com algum grau de imunossupressão, por qualquer motivo. Mas a etiologia mais comum da piomiosite não é gonocócica, é estafilocócica mesmo. Já as artrites não gonocócicas, as artrites não gonocócicas, elas geralmente têm um início mais abrupto, né? A doença gonocócica, ela é um pouco mais indolente porque vai tendo essa disseminação, aquela poliartralgia migratória, tal. Aqui nas artrites não gonocócicas, geralmente não é bem assim. O paciente tem um quadro mais agudo, mais abrupto, rápido, de edema, dor, calor e perda funcional em uma determinada articulação, né? Com na presença de febre e calafrios. E nos casos das não gonocócicas, o predomínio, né, do acometimento monoarticular é muito grande. Então, 90% dos casos são monoarticulares, né? Ou seja, os quadros óligo e raramente poliarticulares respondem por uma parcela menor. Novamente, o sítio mais comum das doenças não gonocócicas são os joelhos, né, que respondem por mais ou menos metade dos casos de artrites não gonocócicas agudas. Quadris, ombros também são frequentemente acometidos, punhos, tornozelos e cotovelos também. Vocês veem que há um franco predomínio em articulações de grande porte, né? E, como eu já comentei, um foco primário à distância é identificado em mais ou menos metade dos casos apenas. Então, muitas vezes é um foco subclínico de infecção que acaba sofrendo um processo de disseminação também. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês, para a gente fazer uma comparação entre esses dois tipos de artrite, né? Então, quando a gente se depara com um paciente com um quadro suspeito de uma artrite séptica, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na epidemiologia desse paciente, né? Então, as artrites gonocócicas, obviamente, elas vão ser muito mais comuns em adultos jovens em idade sexualmente ativa, enquanto as não gonocócicas tendem a ser mais comuns em pacientes bem jovens, em extremos de idade, né, crianças, como eu falei, ou idosos, e em pacientes com algum tipo de imunossupressão, né? Então, é um primeiro dado que a gente tem que ter, que pode apontar para a etiologia desse quadro. O padrão articular mais frequente, como eu comentei nas gonocócicas, são essas poliartralgias migratórias que acabam evoluindo para monoartrite, mas que podem ter um quadro poliarticular num menor número de casos, mas
de forma mais frequente do que nas não gonocócicas, onde o quadro é francamente de uma monoartrite, principalmente joelhos e quadris, como nós vimos. As tenossinovites e as dermatites são frequentes nos pacientes com artrites gonocócicas, como eu comentei com vocês, e nas não gonocócicas isso não ocorre, né? E as queixas urogenitais da mesma forma, né? Elas podem ocorrer em uma certa parcela dos pacientes com gonocócicas e não tem nenhum tipo de queixa desse tipo nos pacientes que têm artrites não gonocócicas. A questão das culturas pode ajudar também, porque o líquido sinovial das artrites não gonocócicas é francamente positivo, geralmente nas culturas, né? Então, geralmente, os germes causadores das artrites não gonocócicas, quando você punciona a articulação e manda o líquido para a cultura, crescem em 95% dos casos. E são germes também frequentemente isolados nas hemoculturas, né? Diferentemente das artrites gonocócicas, onde o líquido sinovial é bem menos frequentemente positivo, você tem uma positividade de mais ou menos 25% dos casos, e o gonococo é bastante difícil de ser isolado em hemocultura, embora seja possível, né? E do ponto de vista da evolução, também como eu comentei no início da aula, a evolução das artrites gonocócicas tende a ser muito mais favorável em termos de destruição e lesão articular, né? E é bem mais desfavorável nas artrites não gonocócicas, as quais, se não forem adequadamente tratadas, né, de forma pronta, podem deixar, sim, algum grau, algum tipo de lesão articular num número apreciável de pacientes. Vou colocar essa questão aqui. Qual o agente etiológico mais comum da artrite séptica aguda? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, tanto para a prova quanto para a vida, né? Qual a bactéria que causa? Staphylococcus epidermidis, Streptos dos grupos A, B e C, Staphylo aureus, Pseudomonas aeruginosa ou Streptopneumoniae, né? Qual seria o agente mais comum? Então é o que nós vamos ver agora. Quais são as etiologias que a gente tem que pensar quando a gente se depara com um caso de artrite séptica que você acha que não é gonocócica a princípio? Essa etiologia vai depender da epidemiologia do paciente, de uma certa forma, né? De idade, de hábitos, de condições de vida, em termos de se o paciente tem alguma doença crônica, neoplasia, se ele é imunossuprimido ou não. Mas, de maneira geral, nós temos esse cenário. Nos neonatos, aqueles pacientes muito, praticamente recém-nascidos, né? O Staphylo aureus, o Streptococcus e os gram-negativos têm um papel importante, né? Em crianças um pouco com mais idade, até os 2 anos de idade, o Haemophilus influenzae, assim como em outras infecções, assume aqui um papel um pouco mais importante, embora hoje em dia com a vacinação para hemófilos, esse cenário tenha mudado um pouco, né? O Staphylo aureus também tem participação nessa faixa etária. Na faixa etária da infância e adolescência, Staphylo aureus e Streptopiógenes tem uma frequência mais importante, lembrando que o Streptopiógenes tem essa frequência por causa das infecções comuns de orofaringe que a gente tem, só que tem nada a ver com a febre reumática, tá? Que é um quadro reacional. Nós estamos falando de artrites sépticas propriamente ditas. E nos adultos, né? Nos adultos, o Staphylococcus aureus responde por mais da metade dos casos, né? Portanto, é de longe o germe mais frequentemente presente nas artrites não gonocócicas. Os estreptos estão presentes em 15% a 25%, né? Num número um pouquinho menor. Os gram-negativos em 15%, principalmente naqueles pacientes que têm alguma comorbidade de base, né? Diabetes e neoplasias, principalmente. As artrites polimicrobianas são raras, mas podem eventualmente acontecer. E anaeróbias, bastante raramente, menos de 1% dos casos, né? Então, dependendo também da doença de base ou de eventuais doenças de base que o paciente tem, a gente vai pensar em algumas bactérias mais especificamente. Então, por exemplo, pacientes diabéticos, etilistas com neoplasias, lembrar da maior incidência de gram-negativos. Em pacientes com anemia falciforme, lembrar da maior incidência de germes encapsulados, particularmente o Streptopneumoniae e Salmonella. Usuários de drogas ilícitas têm maior incidência de Pseudomonas e Serrácea, né, que são alguns bacilos gram-negativos. Pacientes com HIV/AIDS, maior incidência de artrites fúngicas e de micobacterianas, né, que são agentes bem mais difíceis de você ver nos pacientes imunocompetentes, mas mais para o final da aula a gente vai comentar um pouquinho disso. E lembrar das mordeduras de cães e principalmente gatos, né,
que tem na sua boca essa bactéria chamada Pasteurella, né? E as mordidas de gato, principalmente, são frequentemente infectantes, tanto para a pele quanto eventualmente para algum tecido subjacente. Então, se você tiver uma mordedura de animal, particularmente de gato, num sítio próximo a uma articulação, esse indivíduo desenvolveu uma artrite, lembrar desta bactéria, né? Lembrar que as mordidas de gato infectam em mais de 80% a 90% das vezes. Então, às vezes, quando a gente tem uma mordedura de gato, a gente faz um tratamento até preemptivo, né? Mesmo antes de qualquer sinal de infecção. Mas, enfim. Então, voltando à pergunta que a gente fez, qual o agente etiológico mais comum da artrite séptica aguda? Né? Como eu falei para vocês, o Staphylococcus aureus aparece em todas as faixas etárias e, particularmente na faixa etária adulta, ele é o germe de longe mais importante. Então, não esquecer da alternativa C, Staphylo aureus, como o agente etiológico mais comum. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho de exames complementares diagnósticos. Né? Quando a gente tem uma monoartrite suspeita de um quadro séptico, é absolutamente mandatório que nós façamos uma punção articular nesses casos, né? Ou, em outras palavras, uma monoartrite aguda sempre deve ser considerada séptica até prova em contrário. É claro que isso pode ser relativizado em alguns casos, né? Quer dizer, se o paciente tem uma monoartrite aguda, com quadro febril, queda do estado geral e tal, é claro que a chance de ser uma artrite séptica é grande. Mas, eventualmente, a gente pode se deparar com algumas situações, por exemplo, nos pronto-socorros. O paciente chega com uma crise de monoartrite no joelho, sem febre, sem sintomas sistêmicos. E conta, olha, doutor, eu tenho gota há 20 anos e uma vez a cada 3, 4 meses eu tenho uma crise igualzinha a essa. Eu não estou com febre, com nada, já tive 500 crises desse jeito. Né? Claro que você pode aí avaliar uma possível necessidade de puncionar, mas na maior parte das vezes não é necessário. Né? Muito embora o paciente que tem gota possa ter um quadro séptico secundário, né? Mas aí você tem que avaliar o todo, né? Eventualmente pedir um hemograma, ver como é que está o estado geral do paciente, se ele tem febre, enfim. Mas em linhas gerais, o que eu quero dizer com isso aqui é, sempre que a gente tem um paciente com uma monoartrite aguda, nós devemos pensar na possibilidade de um diagnóstico de artrite séptica. Por quê? Porque se a gente comer bola nesse diagnóstico, o paciente pode ter lesão articular decorrente disso, tá? Então, se houver uma suspeita clara, né, ou uma possibilidade que seja de uma artrite séptica aguda, a punção articular é absolutamente mandatória, principalmente se o paciente tiver sintomas sistêmicos. Aí o ideal é a gente puncionar a articulação e enviar esse material pelo menos para 3 exames, quando possíveis, né? A contagem de celularidade, a realização de gram e culturas nesse líquido e a pesquisa de cristais quando possível. A pesquisa de cristais porque isso pode ajudar a diferenciar eventualmente de um quadro de gota aguda, por exemplo, não infectada, né? Mas não é em todo lugar que a gente tem esta possibilidade. Então aqui eu trouxe para vocês uma outra tabela categorizando o líquido sinovial, né, de forma didática, claro, né, isso aqui não é uma classificação absoluta, mas que pode ajudar a gente a entender como é que o líquido sinovial se comporta em determinadas situações clínicas. Então, como é que é o líquido sinovial normal? Se eu pegar alguém sem nada, puncionar e mandar para análise. Geralmente o líquido sinovial desse paciente vai ter uma coloração bem clara, quase hialina, de alta viscosidade. Né? Quer dizer, se a gente colocar uma gotinha na luva, né, do líquido sinovial e esticar, a gente vai ver que o líquido consegue fazer ela tem uma propriedade, né, reológica de viscosidade bastante alta. Aquele fio não vai se romper. Isso por causa da riqueza do líquido em ácido hialurônico, glicosaminoglicanas e outras proteínas. Né? A celularidade é baixa. O que é uma celularidade baixa para um líquido sinovial? Até 200 células por milímetro cúbico. Né? A taxa de polimorfonucleares é baixa, geralmente até 25%, e eventualmente, se a gente pesquisar proteínas totais e glicose, que a gente pode pedir no líquido, embora isso não seja uma coisa obrigatória, as proteínas totais de um líquido normal fica aí por volta de 1 a 2 gramas por decilitro, e a glicose é muito próxima da glicemia plasmática. Né? Se a gente pega um líquido não inflamatório, o que seria um líquido não inflamatório? Por exemplo, um paciente com uma osteoartrose, como nós vamos ver na próxima aula, que é uma doença que tem alguma participação inflamatória, mas geralmente pequena, né? No sentido clínico, né? Eu estou querendo dizer. Então, um paciente que tem um derrame articular sem sinais flogísticos importantes.
A cor desse líquido, ela tende a ficar um pouquinho mais amarelada, mais citrina, mas com a viscosidade ainda bastante elevada. A celularidade tende a subir um pouquinho, pode chegar a 2.000 células. Isso ainda é considerado uma celularidade relativamente baixa para o líquido sinovial. E os restantes dos parâmetros não se alteram, né? Polimorfo, glicemia e proteína geralmente são iguais. Agora, se a gente passar para um líquido francamente inflamatório, por exemplo, um paciente com uma gota aguda, ou um paciente com uma artrite reumatoide em fase inflamatória importante, né? O que a gente encontra? Geralmente uma turbidez maior do líquido, ainda amarelado, e a viscosidade dele começa a diminuir. Aquela propriedade, né, do líquido esticar e tal começa a diminuir por conta do infiltrado inflamatório e das alterações bioquímicas que você tem no líquido. A celularidade sobe, pode chegar até 50.000 células por milímetro cúbico, né? A taxa de polimorfonucleares aumenta também, pode chegar a 75%. Então lembrar que um aumento da neutrofilia do líquido sinovial não é típica de artrite séptica, ela pode ocorrer em quadros inflamatórios também. Tá? As proteínas aumentam e a glicose tende a diminuir um pouco. Agora, se a gente pegar um líquido francamente séptico, que é o caso aqui da nossa aula, a gente vai ter um líquido de cor purulenta, às vezes até esverdeada, né? A viscosidade geralmente é bem baixa e a celularidade é muito alta, acima de 50.000 células por milímetro cúbico, né? Com uma taxa de polimorfos bem elevada. Tá? As proteínas aumentam e a glicose cai francamente, né? Então, aqui para vocês entenderem como é que a gente pode, né, interpretar os achados daquele líquido que a gente vai funcionar. Outros exames que podem ser importantes, né? As hemoculturas, como eu falei para vocês, elas são frequentemente positivas nos quadros não gonocócicos, mas raramente positivas quando o quadro é gonocócico, né? Mesmo usando agar-chocolate, a positividade é por volta de 5%. As culturas do trato gênito-urinário podem ajudar se você tiver uma dúvida diagnóstica, porque como o quadro de artrite gonocócica muitas vezes é relativamente indolente, e o paciente não tem queixa urogenital clara, muitas vezes, você pode fazer um swab, né, uma coleta de secreção uretral, né, e muitas vezes você consegue isolar o gonococo em 80% dos casos ali. Isso é lógico de valia para o diagnóstico. É claro que isso vai levar alguns dias, né, para você ter o resultado, mas pode te ajudar no diagnóstico. Exames de imagem. Então, radiografias, geralmente nos casos de traumas e fraturas, podem ajudar, porque nos quadros puramente inflamatórios o que você vai ver é um aumento de partes moles só. A ultrassonografia às vezes ajuda, porque quando você pega um paciente com quadro articular, muitas vezes você fica em monoarticular, eu digo, você fica em dúvida se aquela inflamação é intraarticular ou extraarticular. Né? Você palpa, tem um edema ali, enfim. O que chama atenção muitas vezes quando o paciente tem uma artrite séptica é de fato um bloqueio articular. Então no joelho você perde completamente a capacidade de flexo e extensão. O paciente fica com uma articulação congelada. Né? Mas às vezes você pode ter dúvida em outros locais. No punho, por exemplo, será que isso é periarticular? Será que isso é intraarticular? Então a ultrassonografia pode ajudar a gente a diferenciar essas situações. A tomografia e a ressonância geralmente não são usadas de rotina, mas em alguns casos especiais elas podem ser úteis. Por exemplo, em avaliação de articulações profundas ou raramente acometidas, como esternoclaviculares ou sacroiliacas, que são raramente acometidas por artrites sépticas, mas se você tiver uma paciente com dor lombar aqui baixa e febre, sem nada, você pode pedir uma tomo de sacroiliacas, por exemplo. Né? E também podem ser de utilidade para identificar osteomielite adjacente, né? Porque às vezes você pode ter uma artrite séptica secundária a um processo osteomielítico e vice-versa. Né? Então aquele processo osteomielítico acaba drenando para dentro do espaço articular e você acaba tendo uma artrite séptica secundária. Né? Então isso pode ser também evidenciado por esses exames de imagem. Muito bem, como é que nós devemos tratar então um caso de artrite séptica? Né? Como eu já frisei para vocês, na suspeita clínica é importante a gente já começar um tratamento assim que for possível e manter esse tratamento até que seja afastado o diagnóstico de artrite séptica, né? Para a gente não perder tempo. Então, o que, por exemplo, se recomenda nos Estados Unidos, em geral? Perdão. Em qualquer monoartrite não justificada por nenhuma causa assim evidente, ou seja, que possa ter realmente um componente séptico,
um líquido sinovial inflamatório, ou seja, com mais de 2.000 células, e ou com mais de 75% de polimorfos, especialmente se o paciente estiver febril, ele deve ser considerado infectado até que se prove o contrário, né? Ou seja, eles propõem aqui um limiar, vamos dizer assim, de detecção, né, pelo líquido de uma artrite potencialmente séptica, para que se inicie o tratamento e que esse tratamento seja mantido até que você, por alguma razão, acabe afastando esse diagnóstico, né? Por exemplo, o Gram-sem flora bacteriana em culturas negativas. Às vezes é difícil você excluir completamente o diagnóstico, né? Porque, como a gente viu, as culturas, principalmente em quadros em quadros gonocócicos, podem ser negativas. Então, às vezes é difícil você afastar e você acaba mantendo um tratamento empírico mesmo, tá? Agora, quando o quadro é não gonocócico, geralmente a gente consegue determinar com maior clareza mesmo, né? A escolha do antibiótico empírico, né, a gente acaba fazendo com base nos dados clínicos e epidemiológicos de cada caso, né? Como a gente viu, a bactéria mais comum é o Staphylo aureus, mas a gente pode suspeitar de outras bactérias, dependendo do caso, né? Isso falando das não gonocócicas. Então, quando a gente tem uma suspeita de um quadro não gonocócico, né, a gente geralmente introduz empiricamente, numa fase inicial, a oxacilina, né, que é um germe que cobre bem os estafilococos, tem uma cobertura para estrepto também, que não é tão boa assim, mas funciona, né? E se a gente tem uma suspeita de quadros gonocócicos, ou se você achar que tem necessidade de cobrir gram negativo, porque o paciente é diabético, tem imunossuprimido e tal, você associa, introduz ou associa a ceftriaxona 2 gramas por dia, né? Então você pode usar a oxacilina como monoterapia ou associada a ceftriaxona, até que você determine melhor qual que é o tipo de artrite que você está tendo ali naquele caso. A duração de tratamento para cada caso é um pouco diferente, né? Para as artrites gonocócicas, a gente geralmente mantém por 10 a 14 dias o tratamento. E para as não gonocócicas, o tratamento tende a ser um pouco mais prolongado, né? 4 a 6 semanas, sendo recomendável que esse tratamento seja endovenoso nas 2 primeiras semanas e depois mantido por via oral. Até aí você já vai ter, né, uma cultura do líquido, você vai poder descalonar antibiótico terapia, se for o caso. Enfim, aí fica mais fácil. Aqui eu estou falando principalmente de antibiótico terapia empírica inicial. Outras medidas que são necessárias. Outra coisa que é muito importante a gente sempre fazer é drenar frequentemente esta articulação, né? Porque ali é um foco fechado, né? Não adianta você só dar um antibiótico e manter o pus e a bactéria ali. Então, as articulações a articulação acometida tem que ser drenada. Você pode fazer isso de 2 formas. Ou através de agulha, quer dizer, você vai lá e punciona a articulação e vai drenando diariamente, você vai tirando aquele líquido, né? Ou uma drenagem cirúrgica, que tem sido a mais frequentemente utilizada, né? Mesmo para artrites de fácil acesso, né? Como, por exemplo, de joelho. Muitas vezes eles fazem a drenagem, deixam um dreno ali e durante alguns dias vai se drenando aquela secreção. Mas existem algumas indicações mais precisas, vamos dizer assim, de drenagem cirúrgica. Então, por exemplo, artrites em articulações profundas que você não consegue acessar por agulha, tipo quadris, ombros e sacroiliacas, por exemplo. Se é um líquido sinovial muito loculado já, né, que você obviamente não vai conseguir drenar por agulha. Se o paciente tem prótese articular, né, geralmente é mandatório você operar, né? A decisão de remover a prótese ou não depende de caso a caso, mas você tem que drenar aquele espaço ali, não pode deixar. Se tiver osteomielite associada, né, que é de um foco adjacente de infecção óssea, você tem que drenar. Na presença de um corpo estranho intraarticular, isso geralmente a gente vê nos casos de trauma, né, ou de inoculação externa de algum agente. Ou se você tiver uma falha de resposta, né, você está dando antibiótico, está drenando lá o paciente por agulha, a coisa não está melhorando, você acaba indicando a drenagem cirúrgica. Mas na maior parte das vezes, independentemente do caso, tem sido optado mais pela drenagem cirúrgica do que por agulha. Lembrando, isso já foi objeto de pergunta de prova uma vez, as artrites sépticas de quadril em crianças, é mandatório que você faça drenagem cirúrgica, embora a articulação possa ser acessível por agulha, né? Drenagem é sempre indicada nesses casos. Analgesia, né, em geral, paracetamol, dipirona, opioides, enfim, o que for necessário, anti-inflamatórios não hormonais, e fisioterapia
no sentido de procurar manter, né, a amplitude de movimento articular e a função articular na melhor condição possível. É claro que numa fase hiperaguda é impossível você fazer isso pela dor e pelo bloqueio articular que ele tem, mas tão logo seja possível, instituir medidas fisioterapêuticas é bastante importante. Vou colocar uma outra questão aqui. Um homem de 62 anos, com antecedente de diabetes tipo 2 e hipertensão arterial, apresenta sintomas de disúria e polaciúria há 4 semanas. Nos últimos 14 dias, tem dor lombar e febre vespertina. Nega sintomas neurológicos. Realizou ressonância da coluna, captação de contraste envolvendo o músculo psoas, o disco intervertebral e os corpos vertebrais de L3 e L4, com destruição das margens ósseas articulares. Qual o diagnóstico correto? A. Osteoartrose e infecção urinária. B. Espondilodicite bacteriana associada à infecção urinária. C. Hérnia de disco vertebral e infecção urinária. D. Endocardite bacteriana. Ou E. Abscesso de psoas associado à infecção urinária. Então eu coloquei essa questão como introdutória para um assunto mais breve, né, onde eu vou abordar outras situações que podem ocorrer em termos de infecções bacterianas ou fúngicas do ambiente articular ou do sistema musculoesquelético, melhor dizendo. Então a gente não pode esquecer que a coluna vertebral também pode ser alvo de infecções bacterianas, né, em quadros que nós chamamos de espondilodicites, né. Espondilo é um radical que se refere ao corpo vertebral e dicite ao disco, né. Então geralmente esta infecção bacteriana ou esta osteomielite de coluna vertebral, né, essas osteomielites vertebrais, geralmente acometem os corpos vertebrais e o disco intervertebral adjacente a eles, né. Outras infecções podem ser abscessos epidurais, por exemplo, né, e dicites sépticas, eventualmente sem infecção do corpo vertebral adjacente, também podem eventualmente ocorrer, né. A fisiopatologia desses quadros também é a mesma, né? Geralmente uma disseminação hematogênica de um foco infeccioso bacteriano à distância, igualzinho das artrites não gonocócicas, né? E os fatores de risco são mais ou menos semelhantes, quer dizer, são pacientes imunossuprimidos, diabéticos, usuários de drogas, etilistas, renais crônicos e pacientes que têm infecções urinárias de repetição. Esse também foi descrito como um fator de risco para uma osteomielite vertebral. Novamente, o principal agente etiológico aqui é o Staphylococcus aureus, né? Sendo que os estreptos e os gram-negativos têm um papel mais secundário nesses casos. Quando é que a gente pensa na possibilidade de uma osteomielite vertebral, né? Quando a gente tem uma dor localizada numa parcela específica, numa região específica da coluna, né, que não alivia por repouso, quer dizer, não é aquela dor mecânica, né, que só dói quando o cara mexe, ele para, melhora. É uma dor contínua e persistente, mesmo quando o paciente está em repouso. E geralmente é uma dor que é reprodutiva à palpação do segmento. Então você vai lá, palpa o segmento, o paciente tem uma dor intensa quando você palpa aquele segmento afetado da coluna. Eventualmente o paciente pode ter febre, obviamente, né? Alterações de provas de fase ativa, e em casos muito importantes, onde há uma destruição ampla do corpo articular, do corpo vertebral, melhor dizendo, você pode ter eventualmente sintomas de compressão medular ou até síndrome da cauda equina. Lembrar que isso também pode acontecer nos abscessos epidurais, né, bacterianos, né? Você pode ter compressão medular com mais facilidade, obviamente você tem que instituir uma terapêutica de emergência ali. O diagnóstico, o método de escolha para a gente fazer este diagnóstico é a ressonância de coluna vertebral, o método de imagem de escolha que vai poder te definir, né, se o foco está no disco, se está no disco e nos corpos vertebrais, se é epidural, enfim. Mas claro que, não tendo disponível uma ressonância, a tomografia acaba sendo também um procedimento diagnóstico importante, né? Então, como a gente viu, né, podem ter erosões vertebrais, destruição do espaço discal, né, e formação de abscessos na região. O isolamento do agente geralmente acaba se fazendo por hemoculturas e, se for o caso de se drenar, né, o local, como muitas vezes se faz, a biópsia local, a coleta do material local é importante para ajudar a isolar o agente. Mas como nós vimos, o mais frequente é o estáfilo mesmo.
né? E o tratamento é antibiótico terapia conforme o agente, na maior parte das vezes inicialmente oxacilina, né? Por pelo menos 6 semanas. E intervenção cirúrgica, quando indicada. Então, nesta questão aqui que nós acabamos de apresentar, né, quer dizer, um paciente que tem uma história de infecção urinária, né, e ele tem uma ressonância mostrando disco intervertebral e corpos vertebrais L3 e L4 com destruição das margens ósseas, mas também tem captação envolvendo músculo psoas. Na verdade, como ele tem a afecção da região da coluna, né, vertebral, dos corpos e do disco intervertebral, a gente deve admitir que esse paciente tem uma espondilodicite bacteriana associada à infecção urinária. Eventualmente, esse acometimento do psoas, ele pode ser secundário, né, pelo espalhamento da infecção na região ali, né, no músculo psoas é adjacente à coluna vertebral, você acaba aumentando a captação de contraste ali. Pode ser que tenha até uma piomiosite do psoas, pode, mas às vezes pode ser só o processo inflamatório local. Mas aqui a resposta correta, de fato, é a espondilodicite bacteriana. TB articular, né? Um outro quadro que a gente sempre tem que se lembrar, principalmente no nosso meio, onde nós temos uma grande incidência dessa doença, né? A tuberculose osteoarticular, ela pode acometer vários sítios dentro do sistema musculoesquelético, sendo que o mais comum é, novamente, a espondilodicite tuberculosa, que recebe um nome, existe um epônimo que se chama mal de Pote, né? O mal de Pote é a espondilodicite tuberculosa, que responde por mais ou menos metade dos casos de TB osteoarticular. Nos outros casos, a gente tem artrites, osteomielites em outros sítios, e um quadro que nós chamamos de doença de Ponce, que depois eu vou comentar com vocês, né? Novamente, a fisiopatologia também é hematogênica, então a gente tem um foco de tuberculose, na maior parte das vezes respiratório, né, que acaba se disseminando com implantações de focos à distância. Fatores de risco, novamente, imunossupressão, desnutrição, idade avançada e pacientes renais crônicos. Lembrar que estes quadros de TB articular, eles são muito mais indolentes do que os quadros bacterianos, mesmo de espondilodicite bacteriana. Então são pacientes que têm um quadro clínico já de semanas a meses, né? E como é que é o quadro clínico, né? Geralmente você tem uma dor local na coluna, quando a gente fala de mal de Pote, né? Uma dor num determinado segmento da coluna, frequentemente na transição tóraco-lombar, é o local mais frequente da coluna onde aparece esse processo. A dor local é lenta, de evolução lenta, insidiosa, progressiva. Eventualmente o paciente pode ter aqueles sintomas, né, de febre vespertina, de perda de peso, aqueles sintomas sistêmicos meio gerais, né? E essa dor acaba evoluindo para uma formação de um abscesso, geralmente na região anterior dos corpos vertebrais acometidos, e pode levar à destruição óssea e colapsos vertebrais, né? Inclusive esses colapsos, né, essas fraturas, esses colapsos vertebrais, podem diminuir o raio, né, da coluna e fazer uma deformidade em cifose, né? O paciente pode acabar ficando com cifose, principalmente nos quadros mais extensos. Eventualmente, em quadros mais graves, você também pode ter acometimento do aparelho neurológico, né? E ter quadros de paraparesia crural, alterações esfincterianas e assim por diante. Geralmente são quadros mais avançados mesmo. Os quadros de tuberculose articular, aí não na coluna, né? Tuberculose no esqueleto apendicular, geralmente ela é monoarticular. É uma monoartrite crônica, de evolução muito lenta, muito prolongada, semanas a meses de evolução. E geralmente sobre articulações de carga, novamente, geralmente os joelhos, né? As mais comuns. Então o paciente que tem aquela dor local crônica, uma inflamação de pequena monta, sinais flogísticos pobres, pode ter um pouco de febre, pode ter um pouco de perda de peso, mas geralmente esses sinais, eles não são muito exuberantes, né? E a gente acaba dependendo, para fazer o diagnóstico, muitas vezes, de uma biópsia da sinove articular, né? De você abrir, biopsiar, ver se tem granuloma, se tem cásio, às vezes você consegue visualizar a bactéria através do Zio-Nielsen na coloração, muitas vezes a gente acaba dependendo, então, de um procedimento mais invasivo para o diagnóstico. E o que é essa doença de Ponce, que eu comentei com vocês? Doença de Ponce nada mais é do que uma poliartrite reativa.
geralmente simétrica, secundária a infecções tuberculosas à distância. Então, às vezes, é um quadro de uma poliartrite reacional em mãos, punhos, secundária a uma TB pulmonar, por exemplo. Então, você, tratando a TB, acaba tendo uma melhora desse quadro articular à distância. Mas é um quadro reativo, não é um quadro devido à presença da micobactéria na articulação. Tá? Então, o diagnóstico, como eu falei, depende francamente do isolamento do agente, né? Ou achados característicos em biópsias, né? A gente tem várias opções para fazer isso. Então, aspiração de material guiada por imagem. Então, por exemplo, no mal de Pote você pode fazer uma biópsia vertebral guiada por tomografia, você aspira o material e manda para cultura e anátomo patológico. Eventualmente, você pode abrir e fazer uma biópsia de tecido vertebral ósseo ou do abscesso paravertebral que se formou. A biópsia do tecido sinovial nos casos de TB articular, que confirma 90% dos casos, né? A cultura do líquido sinovial é positiva em 80%, mas é uma cultura que demora muito tempo para ficar pronta, como vocês sabem, né? Leva meses, às vezes para a gente ter o resultado, enfim. Né? O líquido articular é incaracterístico, ele não tem um padrão séptico, então ele não ajuda muito no diagnóstico, ele vai vir um padrão inflamatório inespecífico, né? E o tratamento da TB articular é o tratamento com as drogas padrão que a gente conhece. Então, atualmente, isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol nas doses habituais, né, para cada caso, por 2 meses, seguidos por isoniazida e rifampicina por mais 4. Né? Eventualmente, dependendo da evolução, a gente pode manter até 9 a 12 meses de tratamento, conforme o caso. É lógico que esse paciente vai estar acompanhando com o infectologista. E por fim comentar, dar uma pinceladinha sobre artrites fúngicas, né? As artrites fúngicas, elas são os quadros mais indolentes de inflamação articular que a gente tem. Existem casos que às vezes levam anos para serem diagnosticados. Então a monoartrite, geralmente extremamente crônica, extremamente indolente, o paciente passa em vários médicos, tal, até que um dia alguém decide fazer uma biópsia articular, né? E acaba fazendo o diagnóstico. Enfim, os principais fungos causadores são esses, né? Cândida, Sporotrix, Cryptococcus, Coccidioides e Blastomyces, né? São mais frequentes em pacientes imunossuprimidos, como eu já falei para vocês, particularmente os pacientes portadores de HIV, diabetes mellitus, uso de drogas etilistas, neoplasias, quer dizer, os fatores de risco geralmente são os mesmos, né? A fisiopatologia, novamente, é semelhante. Então existe um foco primário de infecção fúngica, usualmente respiratório, cutâneo ou linfático, que acaba se disseminando. Né? E o diagnóstico, como eu falei, requer biópsia, né, tecidual, para você fazer o estudo anatomopatológico, né, tentar visualizar as hifas, né, as colorações de Grocott e tal, e as culturas específicas para fungos que podem ajudar no diagnóstico. O tratamento é bastante prolongado também. Isso aqui é de forma bem geral, às vezes isso pode mudar de fungo para fungo, mas de forma bem geral, geralmente se recomenda o uso de anfotericina durante 2 a 3 semanas, né? Pode ser lipossomal, comum, enfim, vai de caso a caso. E depois é necessário um tratamento de manutenção bem prolongado, por 6 a 12 meses, em que se usa ou fluconazol ou itraconazol, na maior parte das vezes 400 mg por dia, né? Então um tratamento bem prolongado mesmo. Certo, vamos então finalizar essa nossa exposição comentando questões. Vou começar por aquela questão que eu mostrei no início da aula, né? Aquele homem, né, de 54 anos, que veio com um quadro de perda ponderal, hiporexia, tabagista, etilista, né? Tinha ao exame uma paresia de membros, dos 4 membros, principalmente proximal, né? Edema no ombro esquerdo, com mobilização dolorosa, hiperemia e flutuação, quer dizer, o paciente tinha uma dor, né, a mobilização do ombro e tinha um pouco de flutuação. Então, sugerindo talvez aí um acometimento artrítico, inflamatório importante do ombro. Tinha uma dor na coxa direita, né, sem sinais flogísticos. Outros sinais, estava febril ali no limite, né, e, enfim, tinha um pouquinho de cetonúria também, 1 milhão de leucócitos na urina, enfim. Baciloscopia com gram positivo na urina. Então, com base nesse caso clínico, quais foram as afirmativas que foram feitas, né? Alcoolismo, diabetes e cirrose são fatores de risco para artrite piogênica? Nós vimos que sim, né? Na imensa maioria dos casos,
a gente acaba encontrando algum fator de risco, né, como esses. Então a alternativa 1 realmente está correta. 2. Monoartrite subaguda e ausência de febre relatada levam ao principal diagnóstico de artrite reativa secundária ao quadro de Itu, no paciente diabético descompensado. Né? Eu entendo que essa alternativa é questionável e, no meu entender, ela é incorreta, né? Porque essa artrite reativa secundária, geralmente ela não vai dar no ombro, né? Quadros de artrite reativa são geralmente quadros de membros inferiores, oligoartrite de membros inferiores, assimétricas, né? Não tem essa possibilidade de ser no ombro, é uma coisa muito rara de acontecer. Então, a impressão que dá é que essa alternativa realmente é incorreta, porque não se pensaria numa artrite reativa secundária à infecção, pela localização dela principalmente. O padrão, né, da artrite reativa costuma ser outro. Alternativa 3. O agente etiológico mais comum no caso de uma artrite séptica num paciente diabético com a descrição anterior é o streptococo. E a droga de escolha para início do tratamento empírico é a penicilina cristalina. Nós vimos que não, mesmo que o paciente seja diabético ou tenha fatores de risco, a principal etiologia continua sendo estafilocócica, né? Então, a alternativa está errada, né? Aqui seria estáfilo e oxacilina, e não estrepto e penicilina cristalina. 4. Piomiosite tropical é um diagnóstico diferencial a ser considerado no paciente imunossuprimido. Eu não abordei a questão da piomiosite especificamente na aula, mas dei uma pincelada, né? Que a piomiosite tropical é uma infecção do tecido muscular, geralmente pegando as porções mais proximais dos membros, principalmente membros inferiores, né, e que ocorre com mais frequência nos pacientes imunossuprimidos por qualquer causa. E o germe mais frequentemente causal é o Staphylococcus aureus mesmo, tá? Então, é possível que esse paciente tenha sim uma piomiosite, né, já que ele tem essa história de dor na coxa direita, né, a palpação, dificuldade de mobilização. Então, ele pode ter tido uma piomiosite aí, que se disseminou hematogenicamente e acabou fazendo uma artrite séptica no ombro esquerdo. Eu diria que esse é o cenário mais provável, muito embora o foco urinário também possa se disseminar hematogenicamente e fazer uma artrite séptica. Tá? Então, no meu entender, a alternativa 4 está correta. 5. As grandes articulações são mais frequentemente envolvidas na artrite séptica, isso é fato. E a positividade das culturas do líquido sinovial é baixa nas artrites não gonocócicas, isso está errado. Né? A positividade é alta nas artrites não gonocócicas, ela é baixa nas gonocócicas. Então, por conta disso, a alternativa 5 está errada. 6. O predomínio de polimorfonucleares é específico para artrite infecciosa. Eu falei para vocês que não, a gente tem polimorfonucleares aumentados com frequência em quadros inflamatórios, não sépticos, então não é específico para artrite infecciosa. Tá? Portanto, as alternativas corretas são 1 e 4, né? Alternativa C. Muito bem. O micro-organismo, aquela outra questão que eu coloquei, que pode causar artrite monoarticular aguda, denomina-se Neisseria, Borrelia, Treponema, Sporotrix ou Blastomyces, né? Nós estamos falando de artrite monoarticular aguda, quer dizer, um quadro agudo. Né? A Borrelia, que causa doença de Lyme, não entra nesse quadro, porque a artrite da doença de Lyme ela é mais indolente, mais crônica, o treponema também não entra, e os fungos, como nós vimos, são causadores de artrites crônicas, indolentes, né, de evolução muito lenta. Então, obviamente, né, a artrite gonocócica pode ser monoarticular aguda, então a Neisseria entra aí como um agente que pode causar esse quadro. Vamos ver algumas outras questões só aqui. Uma mulher de 45 anos refere dor e restrição de movimentos no joelho esquerdo, de início a 3 dias com piora progressiva. Refere ainda mal-estar geral e hiporexia. É obesa e no momento apresenta calor, eritema e aumento do volume no joelho esquerdo, com sinal da tecla positivo e incapacidade de fletir a articulação por dor intensa. Temperatura axilar 37,9. Nega doenças e tratamentos. Sua mãe é diabética e está em tratamento para artrite reumatoide. E seu pai hipertenso faz tratamento para gota. Qual o seu próximo passo com relação ao paciente? Então isso aqui é para reforçar o quê? Um quadro de monoartrite aguda em joelho esquerdo, numa paciente febril com 37,9. Né? Apesar da obesidade ela não tem outras doenças, mas num cenário como esse, a gente obrigatoriamente tem que pensar numa artrite séptica aguda. Né? Essa história aqui de falar que a mãe faz tratamento para artrite reumatoide, o pai para gota, é mais para causar algum tipo de confusão.
Mas algo que a gente tem que se ater é isso, uma paciente com uma monoartrite aguda febril. Então qual o próximo passo? Realizar contagem diferencial de leucócitos no líquido sinovial, realizar infiltração articular com corticoide, C, iniciar colchicina oral a cada 2 horas até ter diarreia, D, avaliar com ressonância magnética, né? Aqui todo mundo que assistiu a aula vai saber responder facilmente que a alternativa correta é a alternativa A. Ninguém vai ser louco de infiltrar uma articulação com suspeita de infecção com corticoide e ninguém vai ficar dando colchicina, porque isso não é um quadro típico de gota. Ainda mais uma mulher de 45 anos com uma monoartrite febril, né? E a avaliação com a ressonância é absolutamente dispensável num caso como esse, certo? Um paciente de 56 anos é atendido por dor no joelho direito e refere que o quadro surgiu há 2 dias, porém a dor vem piorando progressivamente e o indivíduo constatou febre na noite anterior. Relata ser portador de gota, porém faz uso diário de allopurinol, 300 mg há 3 anos, com a última crise há mais de 1 ano. O exame físico é inalterado, exceto por artrite de joelho direito. A análise do líquido sinovial foi de 130 mil células, com predominância de polimorfonucleares, presença de cristais em agulhas sem birrefringência à luz polarizada e presença de cocos gram-positivos em pesquisa direta. Qual a principal conduta? Então, um paciente que tem um quadro de gota e na punção desse líquido nós tivemos 2 achados. Primeiro, um achado francamente séptico, quer dizer, 130 mil células, que é um achado que a gente não espera encontrar numa artrite puramente inflamatória, com presença de cocos gram-positivos na análise inicial, né? E também presença de cristais em forma de agulhas sem birrefringência, que, como nós vamos ver posteriormente na aula de gota, são compatíveis com cristais de ácido úrico. Então, provavelmente é um paciente gotoso que acabou fazendo uma artrite séptica em cima de um quadro de gota aguda, o que é perfeitamente possível de acontecer, né? Então, qual a melhor conduta aí no caso? Iniciar antibiótico intravenoso, anti-inflamatório não esteroidal, corticoide oral, colchicina ou pedir que o ortopedista veja o caso? Obviamente, iniciar um antibiótico intravenoso imediatamente, né? E aí depois, lógico, acho que o ortopedista pode ser chamado para avaliar a necessidade de drenagem articular e tal, mas a gente não pode comer bola e deixar de iniciar um antibiótico aqui. Certo? Então, não sei se nós temos alguma dúvida enviada aí pelo sistema. Por enquanto, não. Então, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos e depois a gente volta com a osteoartrose. Então, obrigado.